E agora, nesse encerramento da festa, da celebração da colheita de 2023, nós estamos aqui com o Padre Vileci, que foi o mentor, o criador e ainda hoje acompanha e realiza esse evento. Padre Vileci, como o senhor se sente assim, ter criado esse grande evento que hoje está chegando à sua 30ª edição? Olha, eu me sinto realizado por ser filho de agricultor, por estar lidando sempre com essa cultura camponesa, que é uma cultura que precisa ser resgatada, ser fortalecida, compreendida e ser dado o devido valor. Porque hoje, com uma política agrícola voltada mais para o agronegócio, vai esquecendo os pequenos. E nós precisamos fortalecer a organização dessa gente, a organização desses camponeses, né, através dos sindicatos, das associações, e fazer com que a igreja se comprometa também nessa missão de elevar o camponês como alguém que é especial, que vem para fortalecer esta nova sociedade. Então, a missa da colheita é uma missa de agradecimento, que está sintonizada com a caminhada do povo da Bíblia, quando em Pentecostes sempre faziam a festa das tendas, que era também a festa da colheita. A festa de Pentecostes era considerada a festa da colheita. E entre nós, esse momento da colheita, ela começa a ser celebrada no mês junino. O mês junino é um mês de celebração da colheita, é um mês de festa, é um mês de muitas manifestações culturais que vão se realizando, e a gente abre essa manifestação do agradecimento da colheita em nossa região com a celebração da missa da colheita, acompanhado também pelas organizações sindicais da região aqui do Cariri Oeste. Padre Vileci, agora, quando o senhor criou a celebração da colheita, o senhor pensava também que ela ia alcançar uma dimensão social? Por exemplo, que a celebração da colheita hoje motiva as entidades, principalmente os sindicatos, com quem o senhor trabalha com eles, a produzir documentos de reivindicações de lutas junto às autoridades para trazer mais segurança para o homem do campo. A primeira celebração, em 1993, foi feita com trabalhadores da emergência. Aquele ano era um ano de seca, não houve produção. Mas no ano seguinte houve uma grande produção. E aí foi quando tivemos a ideia de dizer, o ano passado celebramos um momento crítico, mas esse ano podemos celebrar a colheita. E aí, quando fomos celebrar a colheita, a presidência do sindicato de Nova Olinda lembrou que já havia tido uma celebração do milho, a festa do milho. E aí a gente considerou essa festa do milho como sendo uma primeira celebração que aconteceu na região, e aí começamos a fazer uma memória e demos continuidade a essas celebrações, que depois foi ficando alternada, Nova Olinda, Altaneira, aí vem a reivindicação também da participação de Santana do Cariri, depois Assaré e Tarrafas. E aí nós estamos caminhando junto com essas integrações, também envolvendo outros sindicatos, como o de Potengi, do Araripe, e também das outras cidades da região, Antonina, Campos Sales e Salitre. Agora, o senhor pretende expandir essa celebração da colheita, esse projeto? Agora, já que o senhor sempre trabalhou no Cariri Oeste, agora já que o senhor está em outra região, no Cariri Oriental, o senhor tem assim, alguma pretensão a levar isso para lá, ou o senhor se encontra muito ocupado ainda com esse trabalho da Diocese? A Diocese colocou esse projeto no plano diocesano de pastoral. Então está no plano, cada forania celebrar uma missa da colheita. Já fizemos uma agora em Jamacaru, e essa está se expandindo dessa forma, entrando no projeto diocesano, projeto de pastoral. E a intenção é que, com a arrecadação que se faz com a celebração da colheita, que esses alimentos sejam destinados para a sustentação de projetos sociais, ligados às pastorais sociais, ligados às entidades e a estas pessoas que estão fazendo um trabalho de acompanhamento de pessoas de rua, dependentes químicos, pessoas que estão de famílias encarceradas, e também das pessoas que têm problemas com a questão da AIDS. Tem famílias que estão passando por muitos problemas. Então isso está ligado a um problema, a um projeto social, onde a gente também vai dando assistência a essas pessoas que estão
em situação de vulnerabilidade. E como se chama esse projeto da Diocese agora? Que o Esse senhor... projeto ele está ganhando um nome, está começando a ser implantado, e a Mesa Diocesana de Alimentos, que é para fazer um trabalho de solidariedade ligado ao pilar da caridade. Agora, esses alimentos, essa questão das arrecadações de alimentos, também eles são destinados, por exemplo, às próprias pastorais, assim, a questão também de manter as ferramentas da igreja, como seminário e outras entidades? A dinâmica é criar um banco, a gente evitou chamar banco de alimentos, chama mesa de alimentos, pão em todas as mesas, para que não pudesse estar usando uma linguagem capitalista, mas uma linguagem de solidariedade. Então a intenção é que esses alimentos vá para esses projetos, essas ações sociais. O seminário tem uma outra dinâmica, que tem a participação das paróquias todas da diocese, está se criando um outro módulo de como ajudar o seminário. Então, estas são exclusivamente para essas famílias necessitadas que estão envolvidas com o acompanhamento dessas entidades que precisam de ajudas e também das pastorais em que acontecem as ações sociais da diocese. Bem, o senhor sempre tem se mantido como um braço social, não só aqui da Diocese, mas da igreja. O senhor se envolve muito nessas questões aí das políticas sociais, de bater de frente com esses projetos que vêm, que não são, que deixa aqueles realmente mais necessitados de fora. Então, como o senhor está vendo essa questão do agronegócio e também essas questões de transposições de águas, esse momento social da, que acontece no Brasil? Olha, é um projeto grandioso que muitas vezes esquece a pessoa enquanto pessoa humana. Por exemplo, esses projetos eles são desenvolvimentistas, porém eles estão carentes de dessa dimensão humanitária. Por quê? Tem atingido muitos camponeses, pessoas, pequenos proprietários, pessoas que vivem no campo estão sendo, de certa forma, agredidas com esses projetos. E, além do mais, são projetos de muita agressão ao meio ambiente. Por quê? Porque esses projetos visam o lucro e não a pessoa humana. Então, essa é a crítica que a gente tem a esses projetos e procura criar uma estratégia de luta para que a gente possa amenizar o sofrimento daqueles que são as vítimas. Bem, o senhor como defensor da questão do desmatamento, a questão também da terra, né? O selo da terra para quem planta, para quem cria, para o pequeno. Então, o senhor viu algum retrocesso em alguns anos passados, em alguns poucos anos passados, com o avanço, por exemplo, de queimadas, da distribuição de selvas e até mesmo das nossas matas aqui do Nordeste? Olha, com o avanço do desmatamento, o Brasil perdeu bilhões de dólares no que se refere à ajuda exterior para a conservação do meio ambiente. Na Mata Atlântica, por exemplo, ou no bioma da Amazônia. E isso tem trazido um retrocesso muito grande com a questão política. Nós temos um governo que está preocupado com essas questões, porém, nós temos um Congresso que já vai tirando dos Ministérios do Meio Ambiente, ministérios indígenas, que atendem às populações indígenas, aquilo que era uma política de garantia de luta dessas pessoas. Para quê? Para ir enfraquecendo aquilo que era uma conquista. E aí, é como citamos na reflexão de hoje, a bancada ruralista está lutando agressivamente contra esses direitos humanos que vêm para os camponeses, que vêm para a questão da defesa do meio ambiente, que vêm para a questão dos povos indígenas, porque eles pretendem avançar mais ainda nessa questão da produção do agronegócio. É aí onde vem onde o agronegócio é ofensivo, porque ele não pensa nos projetos que são humanitários. Inclusive essa preocupação, isso já vem demonstrada pelo senhor há muito tempo. Uma vez, vocês parecem em Santana do Cariri, o senhor dizia, olha, nós estamos preocupados mais com a perda do que foi conquistado do que o que vamos conquistar. Isso, é.
porque a gente conquista, mas depois vem alguém e quer retirar as conquistas. E aí, se a gente não tiver atento, vigilante, nós vamos ficar nessa luta, nesse embate, e assim não há desenvolvimento de população nem de nação, porque nós ficamos com um déficit muito grande no que se refere a grandes questões sociais, como por exemplo a fome. Esse ano nós estamos como temática da fome na campanha da fraternidade. E dentro dessa temática da fome, nós temos 51% da população brasileira que vive com insegurança alimentar. Nós temos 33 milhões de pessoas no Brasil que passam fome. Então ainda é grande esse número. Então esses projetos de combater a fome, através dessas nossas ações, da própria celebração da colheita, esse projeto de governo de Fome Zero, também nós temos que colocar isso em pauta, fazer essa discussão e fazer com que a sociedade também se envolva nessas lutas sociais. Agora uma última pergunta é com relação a como está o senhor lá nessa nova paróquia, o senhor assumiu, né? Que é Jamacaru, que é um distrito, e o senhor realmente, o senhor disse uma vez que pretendia uma paróquia menor porque tem um trabalho muito árduo lá na diocese, que é o senhor coordena todas as pastorais. Então, como está esse momento para o senhor? Nós estamos num processo de adaptação, é uma paróquia muito dinâmica, embora seja um distrito, mas nós temos 22 comunidades, são todas elas camponesas, comunidades rurais, e esse trabalho que a gente vem fazendo, ele cabe muito bem para que a gente possa fazer um trabalho também ligado a essa dimensão ecológica, porque nós estamos numa área de proteção ambiental, que é a APA, né, do Araripe, e esse processo de conscientização nós vamos fazendo, envolvendo outras paróquias que estão nessa área da APA, para que a gente possa deixar um sinal de vitalidade para a natureza, para nossos povos, e esse processo de conscientização que vai se dando, embora seja um pouco, muito lento a conscientização humana, mas nós somos engajados nessa luta e não podemos deixar isso de lado. Então, estamos numa nova fase de um trabalho paroquial e que vai nos trazer também tempo para que a gente possa refletir questões as quais nós estamos envolvidos na dimensão da pastoral diocesana. Quer dizer que a APA já é também área de proteção, né, da serra? Área de proteção ambiental, o pé da Serra do Araripe, a Chapada, as comunidades que a gente trabalha fica ao lado da floresta, e aí a gente precisa educar essas pessoas para que possa fazer a defesa da floresta. Padre Décio, muito obrigado. Eu acho que Deus sempre coloca as pessoas no lugar certo, né? Colocar o senhor, que é exatamente o defensor da natureza, para ir para essa região, só faltava essa, agora defender a Serra do Araripe. Exatamente, a gente está colocando isso como pauta para que possa também entrar na discussão do planejamento da Diocese de Crato. Muito obrigado, padre. Deus que abençoe a todos.